Olá, amigos. Obrigada pela atenção, pela confiança. Olá, amigos. Obrigada pela atenção, pela confiança. Deixa eu me ajeitar melhor aqui. E como nós já estamos hoje, já iniciando a Semana Santa, é conveniente que nós abordemos o tema da Sagrada Família dessa data. Porque os membros da Sagrada Família, que são José, Maria e Jesus, são fundamentais para nós do Ocidente. O seu exemplo, a sua vida, a sua dedicação à causa do bem. Então, há muito eu falo de Maria, há muito eu falo de Jesus, há muito falei de Jesus e seu sofrimento, a sua tortura cruel e sádica, até culminar com a morte na cruz, mas precisamos ultrapassar sem esquecer esses acontecimentos. E hoje nós vamos falar de um personagem da Sagrada Família muito pouco explorado em sua vida, em sua ação. Falaremos de José, o pai adotivo de Jesus, que desempenhou na causa de Jesus um papel fundamental, porque ele encarnou com a seguinte missão: de garantir a sobrevivência, a vida do menino Jesus e depois da própria pessoa chamada Jesus. Como assim? É que muito antes do evento do nascimento de Jesus, da vinda dos profetas que anunciavam que ele viria, houve um conclave do bem em alguma região do cosmos, onde a Terra ainda nem existia, porque Jesus é hoje o governador da Terra e de outros planetas até fora da nossa galáxia. Participou, mas a Terra não existia, ainda ele e mais uma equipe de especialistas não haviam ainda criado a Terra. Mesmo assim, os destinos da Terra estavam para ser como de outros planetas, planeta de aprendizado atrasado, de expiação e provas. E a um certo tempo, quando houvesse maturidade, condições propícias, com licença, viria o próprio Jesus. Antes, porém, 600 anos antes, seria anunciado com ênfase pelos profetas. Também já comentamos isso aqui. O que vale comentar é que nessa reunião estiveram presentes Jesus, Maria, outras figuras luminares cósmicas que iriam colaborar e cooperar com Jesus na construção desse planeta, e uma figura que não era da estirpe espiritual tão avançada quanto Maria e Jesus, mas seria fundamental para o êxito da causa cristã nessa nossa região do Ocidente. Falo de José, o Galileu, o carpinteiro. Na verdade, José, como outros da sua época, quando encarnado, pouco antes da vinda de Jesus, portanto antes ainda de Cristo, ele não era só carpinteiro, ele era marceneiro, ele era pedreiro, ferreiro, desenhava projetos pequenos das casas, adaptava as casas rupestres, que eles moravam muito em cavernas de pedras. E ele esteve presente. E foi-lhe perguntado se ele aceitaria a tarefa de, entre aspas, educar o menino que seria o grande profeta, a grande figura na causa do bem, ali presente Jesus.
Ele mal conseguia enxergar Jesus, tamanha a luminosidade deste ser. Até hoje, e hoje muito mais, aceitou. Foi perguntado também para Maria se ela aceitaria ser a mãe de Jesus. Ela aceitou. Então, para cumprir essa tarefa, José começou desde cedo a sofrer, a se preocupar para dar conta desta missão sobre a qual ele foi consultado e sobre a qual ele aceitou. O que eu quero dizer? É o seguinte: quando o anjo Gabriel, agora pulando, a gente estava conversando do conclave, do concílio que houve no cosmo, em alguma região muito avançada, para decidir os destinos da Terra. Quando isso tudo ficou muito longe, e agora ainda está mais longe ainda, que se passaram 2000 anos, nascia José já havia nascido, já era um homem de 42 anos, quando ele foi destinado a ser o esposo de Maria, filha de Joaquim e de Ana, que tinha apenas 15 anos. Então, a vida de José, principalmente, é um mistério muito grande, porque trata-se de documentos apócrifos, quer dizer que não são reconhecidos pelos cânones católicos. Na época, pouco depois surgiu o catolicismo, oriundos dos textos cristãos. Os textos cristãos são logo surgidos 70 anos, 80, 100 anos após a crucificação. E esses textos foram banidos. Hoje eles estão aí até na internet, mas retirados de onde? De pergaminhos, de papiros, escondidos em grutas, escondidos em vasos enterrados, que somente na década de 45, 46 foram descobertos, e ainda levou muitos anos em pesquisa para decifrar até o idioma, porque a maioria deles são escritos no cópita, letra antiga do Antigo Egito. E eles formaram, então, os evangelhos apócrifos. Quais são? Este, que é de Maria de Magdala, este, que é de Felipe, este é da Virgem Maria, Maria de Nazaré, esse de Tomé. E qual que nós vamos comentar hoje? A vida de José. Nós vamos comentar por esse aqui e por esse aqui. Este eu aconselho a todos lerem, porque são palavras da Virgem Maria para João, o discípulo, quando eles estavam asilados não, eles fugiram para Éfeso, fugiram da perseguição cristã instalada logo após a crucificação. Por que eu recomendo que leia? E esse também, porque toda vez que eu leio esses textos, eu sou tomada de uma emoção muito grande, de uma reverência muito grande por estar ouvindo as vozes de quem tanto se dedicou a Jesus, de quem conviveu com ele e espalhou a sua causa, principalmente o de Maria, que teve um papel fundamental até na crucificação, porque Jesus, sentindo já antecipadamente por tudo que passaria, a chamou de Nazaré para acompanhá-lo. E foi ela que deu a força, o carinho, o colo, vamos dizer assim, para que Jesus suportasse o que suportou na cruz. Mas voltemos a José. Primeiro, o desgosto de José quanto à causa.
quando ele soube que Maria estava grávida e não era dele, porque ele ainda não havia se casado com ela, não havia coabitado com ela. Ele ficou de início furioso, sentiu-se traído, e quem deu a notícia foi Joaquim, o pai de Maria. Mas ele garantiu que a gravidez de Maria aconteceu por força sobrenatural. Não foi uma conjunção carnal que houve. Hoje nós sabemos que assim como se fazem cirurgias espirituais, retirando coisas do corpo, fazia-se também, assim como faz hoje, inseminação artificial, colocando coisas dentro do corpo, no caso, embriões. Muito mais poder tinha as pessoas que se dedicavam a isso, que tinha a cultura intelectual mais desenvolvida, a cultura sentimental, principalmente espiritual, para manipular as forças do bem. Garantiu Joaquim que Maria aceitou mais uma vez a causa, ele não disse mais uma vez, aceitou essa causa, porque foi anunciada por um ser muito luminoso, o anjo Gabriel. E Joaquim pediu encarecidamente que, já que dentro do ventre de Maria estava o Messias, que eles consideravam um Salvador, veja, Salvador não na corrente gnóstica, porque na corrente gnóstica quem é o Salvador? Nós mesmos. Mas sim nas profecias, que não denunciasse Maria, a gravidez de Maria, não tornasse público, porque se assim o fizesse, e ele podia fazer pela lei mosaica, ele quem? José. Maria seria apedrejada, perderia o feto, o embrião, seja lá que for, e a causa teria fracassado. José pediu, o Joaquim pediu, quase em lágrimas, e ele, passado o ímpeto, raivoso, disse: eu estou consternado, traído, não entendo como isso aconteceu. Imagina se ele entendesse. Até hoje as pessoas não aceitam. Há correntes controversas a respeito da concepção de Maria. Eu não denunciarei, mas não quero nunca mais na minha vida que Maria apareça na Galileia ou na Judéia, em região próxima onde eu estiver, que ela vá embora e nunca mais apareça, que eu vou refazer minha vida. José era viúvo, já tinha 5 filhos do primeiro casamento. E assim os pais de Maria, Joaquim e Ana providenciaram, então, o exílio de Maria para a casa de uma prima que morava muito longe, a prima Isabel, que já estava de 6 meses grávida de João Batista. E Maria foi e ficou lá com a recomendação que se voltasse, se José mudasse a cabeça, se convencesse algum dia, ela poderia voltar. Mas depois de muito tempo, provavelmente é que isto aconteceria. E José tinha uma paranormalidade muito interessante, que era a de ser comunicado de fatos através de sonho. E o anjo Gabriel, que é o mensageiro principal do cosmo, mais uma vez apareceu, mas agora nos sonhos de José, falando: olha, você fez um erro cabal, você pode abortar a causa do Messias, que na visão judaica da época, eu parece que eu estou fazendo para ficar bem claro isso, não é da gnose, não é de certas correntes que não aceitam, tipo islamismo, outras coisas, outras religiões. Você vai abortar a causa da salvação, com a sua intransigência, que no fundo, o que tem atrás disso
é o preconceito e uma disciplina muito rígida que ainda é necessária, porque as pessoas não estão evoluídas para esperar o momento certo de uma concepção. Ela realmente, não, o menino que ela espera é um menino, vai se chamar Jesus, ele não é seu filho e não é filho biológico de nenhum outro homem. Ela é de origem divina. Portanto, você vai acordar, meditar e refazer a tua decisão. E era o que faltava para o José, porque desde o momento que ele repudiou Maria, ele não teve mais sossego, porque ele amava Maria e sempre iria amar, e Maria também amava José de maneira entranhada. Quando ele foi conhecer Maria para lhe pedir que se casasse com ele, ele o fez de joelho, tamanho foi a emoção, o carinho, o amor do que ele foi tomado. Bom, no outro dia do sonho, ele mal esperou clarear, batia na porta de Joaquim e Ana falando: olha, eu entendi, o filho não é meu e nem de outro homem, ele é de Deus, do nosso Senhor, de origem divina, e eu quero rever Maria e eu quero criar esse menino como se meu filho biológico fosse. Bom, assim providenciaram a vinda de Maria e deu tudo certo, apressaram o casamento. Alguns estranharam o nascimento do menino, que por sinal, Maria era miudinha, pequenininha, José grandão também. Depois eu falo do físico de José. Alguns estranharam, né? Mas nasceu um menino forte, grandão, e muitos nem entenderam como é que a Maria conseguiu dar à luz a tamanho bebê. E há uma corrente também, só que tudo muito pouco explorado, porque já se passaram 2025 anos. Esses acontecimentos são narrados nos apócrifos. Esse aqui não é um apócrifo, é cópia. E esse aqui é cópia do Museu do Vaticano. Não é nem descoberta lá no Alto Egito, nas cavernas de Qumran. Não, está lá guardadinho. Isso é muito pouco explorado. Então, há uma corrente de estudos hoje, principalmente dentro da gnose, que fala que assim como Jesus entrou no ventre de Maria desmaterializado, ele também saiu num processo que ainda a ciência não dominou, desmaterializado. Então, daí vem aquela crença que muitos já ouviram em catecismo: Maria foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Certo? Não está acabado isso. Precisa de mais estudos. E também para nós, não é de importância, seria para José. Ele entendeu. E para nós o que é importante? Cumprir os mandamentos que Cristo deixou, que na verdade são dois, ou um só, dois em um: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito que bem. Então, o menino foi crescendo, fazia suas artes como todos os meninos, toda criança, e José sempre protetor. Fugiu, como vocês sabem, garantidos pelo ouro que recebeu da oferta dos 3 reis magos. Estou voltando um pouquinho, que eu já estava perdendo essa passagem que é interessante. Ele soube, até pelos reis magos e outras notícias, que Herodes estava fazendo um recenseamento, porque ele queria saber quantos meninos de 2 anos para baixo estavam vivos. Então ele fez esse recenseamento e Maria e José foram obrigados a ir até Belém para cumprir essa ordem de Herodes e mostrar que eles não tinham menino, não tinham criança e nem menina, mas que Maria estava grávida. Só que todo mundo que era de Belém foi para lá recensear. E quando eles chegaram, porque teve que ir em burro, no lombo de burro, muito devagar, embora não seja tão longe, Maria num estado avançadíssimo de gravidez, não tinha alojamento.
Andaram o dia inteirinho, não acharam alojamento, nem dentro de uma casa, nem dentro de uma gruta. No final, já querendo anoitecer, alguém indicou uma gruta que na verdade abrigava animais, que era o único lugar disponível. E a Maria já não estava sentindo-se muito bem. Ela falou, nós temos que ir. Aí chegaram à gruta, tinha excrementos, morcego, insetos. Maria e José limparam como pôde, estenderam mantas na entrada da gruta para que o odor fosse menos fétido. O burrico ficou por ali, sob o lombo do qual eles viajavam, e uma vaca leiteira também. Dormiram. No outro dia, o dono da vaca apareceu e o dono da gruta também. Ele falou, olha, minhas cabras têm que dormir aí, eu as trouxe do pasto, vocês invadiram a gruta, e começou a falar palavras de baixo calão, um homem muito grosseiro. José então se prontificou a pagar a pousada pela qual foi usada a gruta, e ainda solicitou que se pudesse ficar ali mediante pagamento. No começo ele nem aceitou porque ele estava completamente possesso. Estava enlouquecido pela raiva, né? Pelo tipo de vida que levava, sabe lá por quê? Atuado, de certo, por energias nocivas, que Jesus sempre esteve assim na mira do mal. Não acompanhado pelo mal, mas observado pelo mal, desde o ventre. Aí, na porta da gruta, pastava a tal da vaca leiteira. O homem quis levar a vaca para ordenhar, a vaca não foi. Por mais que ele insistisse, xingasse, esbravejasse, aí ele pegou um pedaço de lenha, bateu tanto na vaca, que a vaca foi agachando, agachando e sangrando. Mas eles não falaram nada, só oravam. Aí o homem deixou a vaca e falou, vou querer receber também, porque a vaca vai dar leite, mas durante 3 dias ela não deu. Tamanha foi a brutalidade com a qual ela apanhou. E ela ficou firme também, protegendo a estada de Maria, protegendo Jesus, que Maria precisava do leite. Nesses 3 dias que ela passou lá, ela foi muito mal alimentada. Muito que bem. Nasceu a criança e chegaram os reis magos, deram a notícia da perseguição de Herodes, e José então despediu os 3 rapidamente e despediu também as pessoas, porque uma grande luminosidade após o nascimento ficou estampada no céu, conforme vocês sabem também. Juntou os pertences, se despediu da vaca, montou Maria num cestinho no lombo do burrico, no cestinho ia o menino Jesus, e enveredaram numa caravana a peso também de ouro para a fuga do Egito. E lá ficaram mais ou menos 3 anos, 2 anos e meio, 2 anos. Quando voltaram, Jesus já estava na primeira infância, logo chegou a segunda infância, ele muito especial em tudo, no porte, é um menino grande, formoso e também inteligente e também arteiro. Um dia estava ele, era um sábado, e se vocês sabem que pela lei judaica e também agora na religião ou seita, eu não sei, adventista, o sábado é reservado a descanso e a estudo. Jesus, junto com os colegas, foram lá para a beira do rio, para a beira de uma água, e começou a esculpir passarinhos, pequenas aves de barro, ele e os colegas. E sempre existiu pessoas que cuidam da vida alheia, né? Mas não cuidam da sua. Até hoje, vê como Jesus, ele não é fora de moda, porque não tem que amar o próximo a si mesmo, mas nós não aprendemos ainda integralmente essa questão. O que aconteceu, pois? Uma pessoa
maledicente, foi até a casa de José, que também era sua oficina, era seu lar, e disse: olha, as pessoas falam que você cuida tão bem do seu menino, do filho de Maria, e ele está lá, em pleno sábado, fazendo coisas. Na verdade, ele fazia brinquedo, ele era uma criança. Ele tinha de 6 a 7 anos nisso. José falava pouco, para pouco aparecer, para que Jesus pouco aparecesse, para ser preservado. Então, mais que depressa, ele falou: eu vou lá resolver. E foi. E chegou e falou: mas meu filho, é sábado. O que é que nós temos te falado, eu e sua mãe? Que sábado, pelas leis mosaicas, é reservado ao descanso, ao lazer. Então, portanto, ele podia estar ali por lazer, e ao estudo da lei. E Jesus, então, vendo que o pai estava seriamente aborrecido, com medo que ele destruísse os brinquedos, assoprou sobre eles. E as estatuetas de barro ganharam vida e saíram voando. Quem viu, os seus coleguinhas, e quem passou e viu, e o próprio José ficou de início espantado. Depois ele refletiu: não, realmente ele é capaz disso, porque ele não é meu filho e não é de outro homem, ele é filho do Senhor. Tá bom. Aí Jesus fez 13 anos, com 13 anos tem que ser apresentado na sinagoga. Foi. E estavam lá estudando um trecho de Moisés. Depois passaram trecho de outros profetas. E Jesus, quando se abriu para a fala, porque se abria para a fala, perguntando se alguém queria comentar, Jesus o quis. E comentou de maneira muito mais profunda e de maneira pouco usual, mostrando as implicações ocultas que, no tempo de Isaías, Jeremias, Elias, Eliezer, não havia consciência, maturidade intelectual, espiritual, emocional para ser reveladas. Bom, os rabinos foram até encantados com essa capacidade do adolescente, encantados com a sua oratória, com a sua profundidade religiosa, mas não muito convincentes, ou nada convincentes, perceberam que eles precisariam, entre aspas, educar esse menino. Quer dizer, eles queriam amortecer o que o menino trazia vivo, porque Jesus veio de Sírios. Ele construiu esse planeta, ele viu o caminhar desse planeta em todos os sentidos e de tudo que aqui está até hoje. Tá, José, que nunca quis entrar em conflito, aqueceu. Para quê? Para cumprir a sua missão de preservar Jesus. Mas Jesus não ficava muito tempo com eles. Foram 3, 4, 5 que se ofereceram para ensinar Jesus e o devolveram, estarrecidos. Os mais humildes, os mais amadurecidos falavam para José: ele é muito maduro, ele está além de nós. E os soberbos achavam que ele era um louco, um mimado, e nunca foi. Porque Jesus nunca viveu encostado em ninguém, se aproveitando de ninguém. Os ofícios que José, seu pai adotivo, dominava, ele também dominava. Ele foi ensinado para viver se bastando. E ele era participante da oficina de José. E José foi vivendo. José chegou até 111 anos. E até essa idade ele não tinha um dente estragado, não lhe faltava um dente. Sua cor era de jovem, de homem forte, sua compleição também, alto,
não exagerado, nem gordo nem magro. Tudo nele ressumava a saúde e a juventude. Mas, entrando nos 111 anos, Jesus percebeu que lhe faltavam cores, vivacidade no andar, já começava a demonstrar um certo cansaço, os pés e as pernas. Jesus então se aplicou mais no desenvolvimento dos trabalhos na oficina, porque eles produziam instrumentos de madeira para agricultura, para oficiais, para construção de casas, de abrigos, de galpões para animais. Então, ferravam animais. Eles tinham muita procura. Então, eles tinham que agendar. Estava agendado para uma certa manhã o trabalho nas encostas da montanha, e era outono. E no outono, lá neva. E Maria estava com o coração apertado, pediu para os dois não ir desempenhar essa tarefa, porque já estava frio e, embora forte ainda, José tinha idade muito avançada para a época. Ela falou: não, Maria, é nosso ganha-pão, nós temos que ir. Jesus aí vai me auxiliar, vai comigo, e nós vamos nos abrigando. Nós vamos ficar uns dias nas montanhas. E saíram. Depois de 2 horas começou a chover em Nazaré. Maria se preocupou mais, porque depois da chuva veio a neve em Nazaré. Aí ela tinha certeza que nas montanhas, desabrigado de tudo, seria pior. Mas não podia fazer nada. Quando a neve, José realmente sentiu. Os seus pulmões já estavam querendo se fragilizar. Era muito tempo de vida. E começou a nevar forte. Jesus tirou o que podia do seu próprio corpo e que não podia, do seu corpo jovem, e foi agasalhando José e o colocou em cima do burrinho. Eles usavam muito burro para transporte e transportar ferramentas, e começou a voltar de volta. Mas nem visão direito podia ter, que chovia neve, virava uma névoa total. Nisso Maria foi à casa de parentes e conhecidos, que eles eram muito queridos, principalmente José, e pediu auxílio. Aí eles partiram em caravana, com cavalos, com cobertas. Encontraram Jesus, que vinha junto com José. José mal se sustinha no lombo do burro. Chegando em casa, se instalou uma pneumonia, não houve como resistir e ele entrou em agonia. E durante a vida toda, José tinha uma preocupação de não ter dado conta suficiente de preservar Jesus, de educar Jesus. E esse medo atraía para a hora tão delicada presenças importunas de energias que queriam, na verdade, não prejudicá-lo, mas prejudicá-lo para ferir Jesus, para desequilibrar Jesus, tentando, né? Porque quando Jesus, naquela reunião que eu abri hoje essa fala, concordou em vir, eles pediram autorização que um mensageiro deles entrasse e apresentou um plano escrito de perseguição que Jesus teria que passar por influência deles. E falou: se ele aceitar, ele vai encarnar e vai sofrer o que nenhum outro homem ainda conseguiu sofrer. E a gente sabe que ele aceitou. Muito que bem, eles voltaram na hora do desencarne de José. Tanto é que José entrou na inconsciência por fraqueza da matéria, por toxina da doença, que foi uma pneumonia, hoje se sabe, e pelo medo, de forma que ele nem conseguia desencarnar. Quando Jesus viu que eles estavam lá fora atuando nos lampejos de consciência que José tinha e mandando energia mais deletéria ainda para o agonizante, ele pôs
uma mão na fronte, outra no peito, e pediu que Maria segurasse os pés de José, porque José entrava em convulsões, só faltava cair da cama de tão agitado. Aí tudo serenou. Essas energias não conseguiram mais entrar. Moisés agonizava somente mesmo com poucas forças que ainda lhe restavam, sem perturbação nenhuma, porque enquanto ele tinha maior lucidez, maior força, ele ficou à mercê das forças pelo medo. Mas ele orava. Quando ele voltava a si, ele orava. Aí Jesus também ficou o tempo todo em oração. E sabe para quem que ele pediu? Para conduzir o espírito ou a alma de José até uma paragem luminosa, reconfortante, hospitaleira, para Gabriel, o grande mensageiro, e para Miguel, o general de todas as galáxias conhecidas. Aí eles abriram um caminho luminoso, colocaram o corpo fluídico de José num envoltório de veludo, energeticamente circundado, e eles partiram para a região do bem, para a região de refazimento. E as últimas palavras que José disse foram para Maria, garantindo-lhe o seu amor eterno. E após isso, Jesus partiu para o preparo para a militância no bem, para a vivência apostólica. E quando ele pregava, Jesus, passado esse desencarne de José, quando ele começou a pregar, ele pregava a necessidade dos apóstolos e das apóstolas. É bom que se diga, já comentei também, ou está no meu livro, não sei, meu livro que eu já falei para vocês está na Amazon. Houve apóstolas que comentassem a vida de José, a fidelidade na causa, o desvelo com que ele lhe guardou a vida, e alertasse que José é o patrono, é o benfeitor de todos que trabalham, seja no mais humilde, seja no mais importante, no trabalho material, no trabalho emocional, individual e no trabalho social. Então era isso que eu precisava dizer, foi um tanto longo. E eu devo confessar que eu estou gravando isso pela segunda vez. A primeira eu não sei onde, o que eu fiz, que eu perdi inteirinha. Não fosse uma fala que eu li muito para fazer e muito estudada, embora foi uma pálida sombra do que eu li, eu não teria conseguido. E teria que ser, né, nessa época. Então eu termino mais uma vez agradecendo. E termino com a fala de Paulo, o outro apóstolo que chegou 70 anos depois da morte de Jesus. Andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada.